Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Nós vamos hoje para mais uma aula de matemática. Nós vamos, nesta aula, rever alguns conceitos que nós vimos nas nossas aulas presenciais e nas nossas aulas virtuais, tá? Mas que conceitos são esses, professor? Hoje, nesta aula, nós vamos rever os conceitos do sistema decimal de numeração. Lembra que nós contamos uma pequena história sobre como surgiram os números, da necessidade de um homem contar e fazer o registro dessa contagem, e por meio disso ele começou a pegar alguns gravetos e fazer as contagens de sua propriedade. Com o passar do tempo, este número, essa contagem, ela se tornou mais complexa, porque necessitava de mais gravetos, vamos dizer assim, e surgiu aí então o sistema de numeração parecido com o que nós conhecemos, por meio de registro em escritas. Então, eles começaram a pegar alguns objetos que representavam determinadas quantidades, tinham determinadas grandezas e tinham determinados valores, para que pudéssemos fazer a contagem de números maiores. Nós vimos também que quando precisamos falar, escrever, fazer referência a qualquer número muito grande e que às vezes nós temos dúvidas de como escrever ou falá-los, nós podemos pedir o auxílio da tabela de ordens e classes, que é a tabelinha em que nós vamos dividir os números nas unidades, dezenas e centenas, e em cada ordem e classe diferente, para nos ajudar a ler esses números. E também nós vimos que nessas ordens e classes, dependendo da posição de um algarismo, ele possui determinado valor, como por exemplo o número 3.333. Nós percebemos aí que utilizamos 4 ordens para falar este número, um mesmo algarismo repetido em 4 ordens. A ordem da unidade simples, da dezena simples, da centena simples e da unidade de milhar. E em cada posição deste algarismo, nessas ordens, ele atribui ou é atribuído a ele um valor diferente. O valor de 3.000, o valor de 300, o valor de 30 e o valor de 3. Isso tudo nós vimos nas nossas últimas aulas. Isso que eu acabei de fazer aqui para vocês é o conceito que nós vimos de decomposição dos números. Quando eu tenho um número e eu vou separar as suas grandezas, saber os seus valores de cada ordem, eu faço a sua decomposição. E a sua composição justamente é o quê? É a soma de todos esses algarismos nas suas classes e ordens específicas. Isso tudo nós vimos nas nossas últimas aulas e vamos relembrar esses conceitos na aula de hoje com alguns exercícios. Além destes conceitos, nós vimos também o conceito de adição. O que é uma adição? Relembrando, nada mais é do que a junção de 2 ou mais elementos, de 2 ou mais informações, que uma se complementa na outra dependendo da situação que vai ser apresentada para mim. Então, eu tenho uma quantidade mais outra quantidade e eu quero saber a junção dessa quantidade, o quanto eu vou ter. Por exemplo, 2 canetas com mais uma caneta, eu acabo juntando todos esses objetos e eu vou ter 3 canetas como o resultado dessa junção. Essa é uma adição. Além da adição, nós também vimos a subtração, que é a operação contrária da adição. Enquanto na adição eu junto, na subtração eu separo. Então, eu terei a separação de elementos e de informações. Como no exemplo que nós colocamos nas nossas aulas anteriores, da quantidade de meninos e meninas em determinada escola. A gente pode até utilizar a quantidade de meninos e meninas dentro de uma sala de aula. Se, por exemplo, eu tenho 20 alunos dentro dessa sala de aula. Desses 20 alunos, 12 alunos são meninas. E eu quero saber agora quantos meninos eu tenho nessa sala. Como eu vou fazer isso?
eu vou fazer uma separação de informações. Para isso, eu vou utilizar a subtração. Eu vou pegar, então, um número maior, que é o meu total de alunos, ele sempre virá em cima na minha continha de menos. Dele, eu vou separar a quantidade de meninas para eu saber quantos meninos me restam nessa sala. Essa é a subtração. Esses conceitos todos nós vimos nas aulas anteriores e nós vamos treiná-los nas páginas do nosso livro didático. Hoje nós ficaremos somente com o livro didático para fazermos os exercícios. Vocês vão iniciar com a página 34 do livro. Abram o livro na página 34 e vocês vão tentar resolver os probleminhas que estão nessa página. São 5 testes. O teste nada mais é do que uma pergunta e que tem algumas alternativas. E dessas alternativas, somente uma é a opção correta. E para você saber qual é a opção correta, você precisa fazer uma continha, certo? Então você vai utilizar os dados e as informações que a pergunta te trouxe para você achar a resposta correta. Depois de você fazer isso no exercício 34, você vai pular lá para a página 62, que vai ter mais alguns desafios que você também vai precisar fazer. Continha de mais ou de menos, ou seja, a subtração e a adição. Vai precisar também relembrar a ordem e classe de alguns números. Se você tiver dúvida, desenhe no seu caderno novamente a tabela de classe e ordens para te ajudar, ok? E depois de feito também os testes dessa página 62, nós vamos pular lá para a página 98. E na página 98, nós vamos relembrar um pouquinho dos conceitos que nós falamos sobre composição e decomposição, ou seja, eu vou decompor o número nas suas classes e ordens. Aí lembra do 3.333 que eu falei para vocês, né? Na posição de cada algarismo em cada ordem correspondente. Então, vocês vão usar esses conceitos para fazer os exercícios da página 98 e 99, certo? E também os conceitos de adição e subtração. Feito isso, nós vamos para terminar, ainda não acabou, fazer só os exercícios da página 100 e 101, em que nós vamos pensar em alguns probleminhas e tentar resolvê-los, ok? Então, vocês podem fazer com calma esses exercícios. Se você não conseguir terminar no dia de hoje, você pode terminar em outro dia, não tem problema nenhum. Nós vamos ter o sábado para revermos todos essas atividades, colocarmos em dia tudo aquilo que não conseguimos durante a semana. Tá? Se você conseguir fazer também no mesmo dia, ótimo, você pode mandar para mim para eu ver e depois nós vamos corrigir. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade em fazer os exercícios, você também pode mandar uma mensagem para mim que eu terei o prazer em ajudá-los, certo? Espero que vocês tenham um bom dia de estudos e eu aguardo vocês então pelo WhatsApp, certo? Tchau para vocês, pessoal. Até mais.